Eu venho falar aqui de uma coisa relativamente simples. O título é Os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no francês traduzido à letra do homem, com H grande. Agora há lá uma discussão em Portugal que não se deve dizer homem, mas no original francês ficou de l'homme. No inglês, Human Rights, e depois noutras línguas, noutras traduções. E os 30 anos da Constituição Brasileira, as Constituições Criminais de Portugal e Brasil. Ora bem, o que eu acho curioso é que a Declaração Universal dos Direitos do Homem está agora a fazer 70 anos, portanto é uma boa altura para a comemorar, para fazer a sua comemoração. Como sabem, ela é fruto do fim da Segunda Guerra Mundial, sobretudo. Teve um comitê de redação de pessoas de vários países e várias proveniências, mas é fruto do grande sofrimento que a Segunda Guerra Mundial causou, dos milhões de mortos que houve, desde da Europa Central à Europa de Leste, o Japão, etc. Soldados americanos também, em África, etc. Portanto, por isso é que se chama a Segunda Grande Guerra, porque de facto abrangeu muitos países e muitas culturas diferentes. E eu acho curioso que esquecemos constantemente da aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito pequenina e eu desafio toda a gente a lê-la. Tem cerca de 30 artigos, mas vale a pena lê-los. E desafio-vos a ler e até desafio os professores a fazerem experiência com alunos que não estejam aqui hoje e tirem, não digam que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, façam um texto sem os artigos e se calhar alguém vai dizer, mas que texto tão esquerdista ou tão social. Bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 3 características essenciais. É uma declaração virada para a democracia, virada para o aspecto social, com certeza, desde logo o seu artigo 22, não deixa margem para dúvidas, mas também virado para o aspecto liberal. Portanto, quem tiver alguma coisa contra o aspecto liberal, embora a palavra liberal tem muitas definições diferentes conforme os países, nos Estados Unidos tem uma, na Europa se calhar tem outra conotação, até negativa, o neoliberalismo, etc. São essas as suas 3 características. Eu costumo dizer, eu prefiro um presidente como o Donald Trump, não tenho problemas em dizer, que sabe que tem um mandato e que vai sair no fim do mandato, ou do segundo mandato, do que um presidente que muda a lei do seu país para ficar eternamente no poder, até não ter capacidade física e mental para continuar no poder. É politicamente incorreto isto que eu estou a dizer, mas é o que eu acho. E, portanto, eu prefiro um sistema em que os presidentes rodam, por muito que não se goste deste presidente, ele vai sair em breve, portanto faz este mandato, faz mais 4 anos e depois vai ter que sair. Não é tradição, em Portugal houve uma tentativa do Dr. Mário Soares, só podem ser 2 mandatos para Presidente da República, de acordo com a Constituição, pode haver um de intervalo e depois pode voltar. Mas não conseguiu ganhar, perdeu a 3ª tentativa, isso não chegou a acontecer. De qualquer maneira, a Declaração Universal dos Direitos do Homem também tem normas importantíssimas no aspecto das garantias criminais. Aliás, essa é a minha área. Eu trago aqui um dos meus livros, eu publico muitos livros pela editora Juruá, que é uma editora com sede em Curitiba, como sabem, e com grande prestígio no Brasil e agora em Espanha e Portugal também, embora em Espanha o mercado é maior. Muitos artigos relacionados com as garantias criminais, sendo eu um criminalista, eu sou um constitucionalista criminalista, essa é a minha área de investigação, quer com o Dr. Figueiredo Dias, o principal livro de Klaus Roxin, um dos principais juristas alemães, não sei se sabem, mas é dedicado ao professor Dr. Jorge Figueiredo Dias, ele só destaca uma pessoa, Jorge Figueiredo Dias, nesse livro. Destaca a esposa e o Jorge Figueiredo Dias, dedica-lhe a ele, porque o ajudou a fazer o livro, já agora. O português ajudou o alemão. E, como sabem, o nosso Código Penal tem muita inspiração no projeto alternativo de Código Penal alemão. Portanto, é melhor que o alemão, passa a expressão, porque adquiriu as boas ideias do projeto alternativo em muitos aspectos. Então, a nossa Constituição Criminal é extremamente humanista. A pena máxima era de 20 anos. Depois de uma grande discussão, passou para 25 anos. O ministro Menezes Pimentel, que já morreu, na altura
defendia aos 20 anos, depois passou para os 25, pena máxima. Portanto, a própria teoria da ressocialização, da prevenção geral positiva, da prevenção especial positiva, da tutela dos bens jurídicos, ficou consagrada no Código Penal, no artigo 40, português. A própria teoria, o que é criticável. Portanto, pôr a própria teoria no Código Penal parece um pouco estranho, mas o que é certo é que está lá. E ninguém sugeriu a sua alteração. Portanto, é um sistema extremamente humanista, nesse aspecto, talvez um pouco utópico. A palavra utopia, o não lugar, não é? Mas é aquilo que nos faz continuar a ter a esperança, não é? A esperança, como se sabe, visa a sua própria superação. Muitas das normas da nossa Constituição e do Código Penal português e do Código de Processo Penal português, passa a expressão, a frase feita: diz-me que Código de Processo Penal tens e eu dir-te-ei que tipo de Estado de Direito vives ou que Estado de não direito vives. Sabemos que o Código de Processo Penal e o Código Penal brasileiro, o relatório do senador Taques não chegou a transformar-se em Código Penal, portanto essa discussão ainda está em cima da mesa, mas o Código de Processo Penal português, que foi idealizado pelo professor Jorge Figueira Dias ainda na ditadura. Houve uma publicação muito interessante antes do 25 de abril de 1974, a tal Revolução dos Cravos, do professor Jorge Figueira Dias, já a defender todas as ideias, como que prevendo que o regime ditatorial acabaria por sucumbir. Um regime ditatorial muito especial, diga-se de passagem, porque Salazar sempre jogou com depois já era Marcelo Caetano, mas Salazar sempre soube jogar com os alemães, com os nazis e com os ingleses. Havia ali uma duplicidade. Mas muitas das normas são inspiradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Basta ler as normas da Constituição Portuguesa e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, aquilo que eu chamo a atenção, e que acho que os brasileiros também devem socorrer-se disso e até fazer mais esse exercício teórico-prático, é evocar as normas da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aplicá-las aos vossos processos. Parece que se esquecem, em Portugal também. É estranho como é que uma declaração, que, como sabem, depois de assinada e ratificada pelos poderes correspondentes nacionais, passa a ser direito interno. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no caso de Portugal, até temos o artigo 16 da Constituição, que é muito claro e que textualmente manda aplicar a Declaração Universal dos Direitos Humanos internamente, também no caso das garantias criminais. Não vou ler agora aqui toda a Declaração dos Direitos Humanos, mas princípio da legalidade criminal, princípio da culpa, presunção da inocência, um julgamento justo e equitativo, direito ao recurso. Está lá tudo. Em poucas normas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Humanidade, dos Direitos Humanos, trata de questões sociais, políticas, culturais, económicas e, citando Fernando Brodel, mesmo mentais. Fernando Brodel dizia que a parte mental demora milhares de anos a modificar-se. Era uma das justificações porque o comunismo durou apenas 70 anos, cerca de 70 anos, na União Soviética, desde a Revolução dos Bolcheviques, 1917, até à queda do Muro de Berlim, digamos assim, estabelecendo um marco assim. É pouco tempo. Na história da Rússia é muito pouco tempo. Porquê? Porque saltaram muito rapidamente quase de um sistema feudal para um sistema comunista. Não houve um avanço gradual. Então voltaram um bocadinho atrás, em alguns aspectos. É um dos países, não é o único, mais poderosos do mundo, em que a lei foi alterada, como nós sabemos, para que permaneça a mesma chefia, várias vezes. Com todo o respeito que o presidente Putin, sabemos que tem características muito especiais, não vou dizer que discordo de tudo o que ele diz. Não vou dizer que discordo de tudo o que ele diz nos seus discursos. Discordo de muitas atuações que faz e muitas coisas que do ponto de vista legal, não faz também. Mas, portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é, de facto,
direito interno em Portugal. Eu colaboro semanalmente com um jornal de imprensa escrita, além dos textos científicos que vou escrevendo, jurídico-científicos, digamos assim, na linha sempre do Dr. Figueiredo Dias e do Dr. Costa Andrade, que é o atual Presidente do Tribunal Constitucional em Portugal, meu orientador, e é uma linha muito garantística. Princípio da legalidade criminal, repito, princípio da culpa, princípio do acusatório, separação total entre a magistratura judicial e magistratura do Ministério Público, inclusive com fiscalizações separadas. Agora propõe-se que a Polícia Judiciária passe a depender do Ministério Público, ainda não depende totalmente, porque, enfim, também temos casos de corrupção graves que estão em tribunal já com uma acusação formal. O nosso vice-presidente da Polícia Judiciária Nacional é acusado de ser um dos maiores traficantes de droga em Portugal. Portanto, isto já é um facto. Se calhar não é notícia, porque quase ninguém fala nisso. Se calhar os portugueses têm vergonha de falar nisso, mas é um caso muito recente. Estamos a falar do vice-presidente da Polícia Judiciária Nacional. Bem, há um texto, Pedro Nunes, de Ciência Política, que está disponível na internet, 2015, que diz que Portugal é a segunda maior entrada de drogas pesadas no mundo. A primeira é o México, para os Estados Unidos. Portugal é a segunda maior entrada de drogas pesadas para os países ricos da União Europeia, por várias circunstâncias geográficas e de salários, etc. Portanto, isso aí já diz muita coisa do que Portugal também não é só virtudes, como é óbvio. Mas, portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, repare-se, pode ser evocada neste sentido. Muitas das normas que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos não estão no direito positivo da nossa Constituição, mas podem ser evocadas como se fossem direito português. Mutatis mutandis, o Brasil pode fazer o mesmo. E eu não percebo porque é que não houve ainda grande evocação em relação a isso. Mesmo em relação a todos estes casos mediáticos, mesmo em relação, não vou tomar partido naturalmente aqui, conheço vários ministros do Supremo Tribunal Federal pessoalmente, quer através já agora fazendo um pouco de publicidade dos congressos que a Juruá organiza em Espanha, com vários dos ministros, alguns que votaram, por exemplo, naquele 6-5 do habeas corpus do ex-presidente Luís Inácio da Silva, votaram uns a favor, outros contra. Portanto, não vou tomar partido disso, o que é certo é que aquilo ficou 6-5, e por que não também invocar mais normas da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Eu aqui diria que os direitos fundamentais, e vou-me basear sobretudo em Portugal, mas isto depois mutatis mutandis aplica-se ao ordenamento jurídico brasileiro, extraconstitucionais apresentam complexidades, designadamente a amplitude e a extensão da abertura do princípio da não tipicidade. A aplicação ou não a estes direitos só materialmente constitucionais do regime dos direitos fundamentais constitucionais do ponto de vista formal. Mas qual é, afinal, o estatuto da Declaração Universal dos Direitos Humanos? À primeira vista, trata-se de uma declaração sem força jurídica, mas só à primeira vista. Mas é, no fundo, uma tentativa de universalização dos direitos humanos. É certo que é uma universalização, recordo, liberal, social e democrática. Portanto, quem for contra o liberalismo, quem for contra a democracia, normalmente pode dizer que esta declaração é feita muito do ponto de vista ocidental. É uma das críticas que se faz. Mas não se esqueçam que da comissão de redação havia pessoas do Oriente, do Ocidente, do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul. Se calhar escolhidas provavelmente pelos vencedores, por aqueles que mandam na ONU, que são o Conselho de Segurança, a Rússia, a China, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos. Talvez, por isso outros países agora, os BRIC, a própria Alemanha. A Alemanha é um país poderosíssimo economicamente, mais uma vez, mas é um anão político, como se sabe. A Alemanha tem um exército que não mete medo a ninguém. O Japão não pode ter armas atómicas.
Até agora está em vias de querer ter, por causa do problema da Coreia do Norte, mas não pode ter. Portanto, quando se diz os Estados Unidos metem o nariz em todo o lado. Bem, esse é o papel dos Estados Unidos, ficou estabelecido depois do pós-guerra. Pode-se gostar ou não, mas eles, a maior base, aquela base de Hamburgo na Alemanha, é uma das maiores do mundo, porque eles, como que estão encarregues, a Alemanha ficou dividida em 4 partes, uma para o Reino Unido, outra para a França, outra para os Estados Unidos, outra para a Rússia, e assim ficou, e agora houve a reunificação, mas a Alemanha, militarmente, nem sequer está representada no Conselho de Segurança da ONU, nos 5 membros permanentes, e o seu exército não mete medo rigorosamente a quase ninguém, nem a russos, nem a americanos, nem a franceses, nem a britânicos, nem a turcos, se calhar. Mas isso é outro problema. Então, qual afinal o estatuto da Declaração Universal dos Direitos Humanos? À primeira vista, trata-se então de uma declaração sem força jurídica, mas é uma tentativa de universalização dos direitos humanos. 2 obrigatoriedades técnicas. Primeiro, o intérprete para a legislação em Portugal tem de recorrer primeiro à Ordem Constitucional dos Direitos Fundamentais. É assim que ela é aplicada. A nossa Constituição remete para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então vigora na ordem interna lusa, e em respeito do artigo 8º, que é uma espécie de porta por onde entram as convenções internacionais, e já agora, recordar uma coisa, por exemplo, Portugal faz parte da União Europeia. Então aplica-se em Portugal o Tratado da União Europeia e o Tratado de Funcionamento da União Europeia. São 2 tratados, cuja última versão foi assinada em Lisboa. Curiosamente pelo ex-primeiro-ministro José Sócrates, que esteve preso e agora tem um processo bastante difícil, mas temos que presumir a sua inocência até a condenação definitiva. O que é certo é que estão em vigor esses tratados, pois eu também, como professor dessa área, porque é uma unidade curricular que está nos direitos fundamentais, foi-me atribuída, foi considerada assim, internamente, não fui eu sequer, espanta-me que ninguém a evoca. Ninguém evoca. Nós, se lermos os tratados da União Europeia, são lindíssimos, estão as normas todas lá, aspectos económicos, sociais, políticos, culturais, defesa da dignidade humana, do ser humano, do mínimo de garantia. No entanto, a União Europeia, que tem 510 milhões de habitantes, repito, 510 milhões de habitantes, portanto um bocadinho mais do dobro do Brasil, tem cerca de 120 milhões de pobres, 120 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza. É uma vergonha. E, no entanto, os tratados europeus são lindíssimos. Dá a ideia que tudo... E muitas vezes não são invocados. Não sei se estou a explicar bem. Portanto, tecnicamente, os advogados portugueses, e não só, e do resto da Europa, muitas vezes esquecem-se de invocar as normas que podem ser invocadas diretamente, porque são direito interno. Portugal, ainda por cima, está no euro. É um dos 11 países dos 28 que está no euro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é a mesma coisa. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é direito internacional e hierarquicamente estabilizado. A nossa Constituição consumiu esta declaração, não só porque muitas das normas da Constituição são uma cópia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e não se esqueçam que a Constituição portuguesa também influenciou a brasileira, e, portanto, ela foi-se inspirar a esta declaração, portanto, o Brasil também pode ir lá. Como é óbvio, não precisa sequer desta pequena história. E, então, qual o sentido dos conceitos constitucionais na Constituição referentes a direitos fundamentais? É precisamente o sentido que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos. Se eu disser homem, é com H grande. Portanto, não esquecer nunca que, se houver dificuldades de interpretação, a interpretação pode ser feita com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isto é um pequeno pormenor que eu não vejo quase ninguém a pegar nisto, o que é estranho. É estranho. Portanto, parece que a declaração não existe ou não inspirou numa percentagem elevadíssima a nossa própria Constituição. Então, por exemplo, quando se trata de decidir acerca de atos de autoridades estrangeiras para fins de reconhecimento no ordenamento jurídico interno lusitano, ou, por exemplo, o pedido de asilo. Temos agora um problema gravíssimo, que são os refugiados, aos milhões que querem entrar na União Europeia, convencidos que é o Eldorado, que não existe. Temos 120 e tal milhões de pobres. A Europa tem muitos problemas, tem muitas desigualdades. Tem países riquíssimos e tem situações
muito más, muito más. Aliás, aqui há uma coisa, permitam-me dar um pequeno parênteses, é muito curioso que sejam monarquias constitucionais ou monarquias parlamentares que, em muitos casos, concretizem melhor os ideais republicanos do que as repúblicas. Quem são os países que aparecem no topo? Uma Suécia é uma monarquia. Holanda, monarquia. Dinamarca, o país mais feliz do mundo, diz-se, segundo uns estudos. Dinamarca, maior qualidade. Dinamarca e Noruega. Embora a Noruega não seja da União Europeia, as fronteiras estão abertas. É um país irmão da Suécia. São monarquias, os países nórdicos, com um nível de vida e distribuição de riqueza fantástico. É o Estado de Direito Social no seu expoente máximo. E, no entanto, são monarquias, embora parlamentares, constitucionais, democráticas. Depois temos repúblicas de tiranos, por vários sítios do mundo. E são repúblicas, onde há mistura, às vezes, entre a religião e a política. Nem sequer Estados laicos são. Podia dar aqui muitos nomes, mas toda a gente se está a lembrar de alguns. Então, aproximando do fim, eu não sei quanto tempo falta, peço desculpa. 5 minutos, muito obrigado. Certo, já não é nada mau. Certo é que também, se a interpretação de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos levar a uma conclusão menos favorável aos direitos fundamentais do que a própria interpretação apenas no âmbito da Constituição portuguesa, e eu aqui diria, ou apenas no âmbito da Constituição brasileira, ou qualquer outro país que tenha subscrito esta Declaração Universal, então deve prevalecer qual? A última. Evidentemente. Evidentemente que aqui há uma espécie de interpretação mais favorável a favor dos direitos humanos, e é essa que deve prevalecer. Então vinga o princípio de proteção mais elevado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos serve então para interpretar os direitos fundamentais, qualquer que seja o país que a tenha subscrito. Sejam estes últimos pela Constituição respectiva ou pela legislação ordinária. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos serve também para a integração dessas mesmas normas que constam quer das Constituições, quer da legislação ordinária. No caso português, temos o artigo 18 da Constituição, que eu costumo dizer que é uma espécie do Cristiano Ronaldo ou do Messi da Constituição. O artigo 18 é um número a fixar. É o artigo que defende a necessidade, a adequação, a proporcionalidade e a intervenção mínima, neste caso do direito penal, que é ressocializador e que deve intervir o menos possível, assim como também qualquer aspecto sancionatório, o caso dos impostos. Então, transparência na restrição dos direitos, liberdades e garantias, somente possível através, então, desta interpretação. E, neste caso, de uma melhor concretização, então, da igualdade, liberdade, da fraternidade, mas não o ideal proclamado na Revolução Francesa, e já antes, na Revolução digamos assim, de 4 de julho de 1776, que foi a independência norte-americana. Como sabem, os Estados Unidos, a base da sua independência, com todas as dificuldades que já foram aqui, de certa forma, apontadas, até inclusive com genocídios de índios e outras atrocidades, mas, enfim, a história está cheia de holocaustos, não foi apenas o holocausto dos nazis, com certeza. Eu recordo aqui uma frase de Karl Marx. Há uma carta dele dirigida a um dos genros. Ele tinha 3 filhas, nunca teve um filho rapaz, tinha 3 filhas, e um dos genros ele escreve, está na História da Filosofia do Juan Manuel Navarro, espanhol, um catedrático espanhol, e ele escreve ao seu genro, por escrito, uma carta: eu sou tudo menos... Há uma coisa que eu não sou de certeza absoluta, é marxista, porque ele via com base... Ele era uma boa pessoa e, com base nas ideias dele, já tinham acontecido vários crimes e várias situações com que ele não concordava. Essa carta existe, foi escondida durante muito tempo, este pormenor é importante, mas existe, e foi revelada já nos anos 70, 80, eu não sei ao certo, mas já foi revelada há umas décadas. Tenho inclusive uma cópia desse documento. Não esquecer então igualdade, liberdade e fraternidade, mas... nas palavras do jurista alemão e constitucionalista Erhard Denninger, igualdade,
mas também diversidade. Liberdade, mas também segurança. E o Brasil está a atravessar um período dificílimo em termos de segurança, todos sabemos isso, localizado é um país muito grande, é um continente. Fraternidade, mas também solidariedade. E eu, para terminar, só queria aqui dar uma breve referência, porque não há tempo para falar em tudo, ao artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz assim: toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e com os recursos de cada país. E que recursos tem o Brasil? Dos maiores do mundo. Isto é uma norma, o artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é direito interno também no Brasil, que é direito interno também em Portugal e em todos os países subscritores desta Convenção. Recentemente escrevi um artigo, só aqui um pequeno à parte, das chamadas parcerias público-privadas, em que, neste caso, a exploração de autoestradas em Portugal. Foi feito um contrato por um governo anterior, aqui não interessa a cor, porque abrangeu várias cores diferentes, aliás, por vários governos anteriores, mas um deles que foi localizado, o Eurostat, que é uma entidade estatística independente, avaliou esse contrato em 6 mil milhões de euros, pois esse contrato foi assinado pelos governantes em nome do povo português, que foram eleitos pelo povo português, em 18 mil milhões de euros. Isto foi antes da intervenção da Troika. Ou seja, foram contratualizados a mais 12 mil milhões de euros, portanto, com base num tráfego nas estradas que não existe, muito para lá do número real, estamos a pagar a empresas privadas que neste momento empregam alguns dos ex-governantes, porque nós não temos período de nojo. Pode ser ministro e a seguir vai-se logo trabalhar para a empresa com a qual se fez o contrato. Isto é vergonhoso. E foi por isso que Portugal foi à falência. Não deixem que o mesmo aconteça no Brasil. Não se deixem enganar pela cor, qualquer que seja o partido, porque muitas vezes o hábito não faz o monge, bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhas para o que ele faz, que é o que se diz em Portugal. Sim senhora, ideologias, opções políticas, sem dúvida, mas muitas vezes os cordeiros, os lobos disfarçam-se de cordeiros. E não se deixem enganar, porque não há Estado de Direito Social livre e verdadeiro que resista a uma política destas que não distribui a riqueza pelo povo. E eu já propus isto no jornal. Então, se há 122 milhões de pobres na União Europeia, disse uma coisa muito simples. Então, por que não pegarem 122 milhões de euros... ou mais, porque o orçamento da União Europeia é absolutamente uma coisa brutal, cento e tal mil milhões de euros. Se distribuíssem alguma dessa percentagem por cada cidadão da União Europeia, que é uma espécie de comunismo, podem chamar, estava resolvida a pobreza, mas não distribuem. Continuam a dar esses grandes somas a intermediários económicos e o dinheiro não chega às pessoas em muitos dos casos. Muito obrigado pela vossa atenção.